Obrigada. Renan, hoje mais cedo, né, tivemos aí divulgação do nosso IBC-BR, trazendo aí um número acima até do que estava sendo esperado pelo mercado. Tivemos o próprio governo trazendo uma revisão aí no nosso PIB, né, algumas casas inclusive trazendo uma revisão ainda maior de crescimento para o nosso PIB. Primeiro eu queria entender a sua visão, como você avalia aí os números do IBC-BR e também, né, dessa perspectiva de crescimento do PIB brasileiro. De fato, a gente tem observado esse movimento no decorrer do ano, né? Revisões para cima no decorrer, na medida que as ações, né, do governo mais expansionista começam a fazer efeito, como, por exemplo, a desoneração, a redução dos impostos e tal, a gente vai observando essas revisões. Agora, da minha visão, eu acho que o que surpreendeu positivamente, além do esperado, por último, é o setor de serviços, né, que vem apresentando números mais, vamos supor assim, crescimento mais intenso, e eu acredito que está bastante focado ali na volta do consumo das famílias, principalmente no segmento de turismo, né? Então, e como o segmento de serviço ele é muito relevante, né, na nossa economia, ele tem uma representatividade bastante elevada no nosso PIB, e também na formação do emprego, consequentemente da renda. Então é natural que você tenha assim, dados mais surpreendentes, o que provoca revisões constantes aí do PIB para o final do ano. A gente, inclusive, né, já que você citou o PIB, né, a gente viu que o governo tem cada vez mais revisado essa projeção do PIB, né? Há 2 meses já tinha revisado, agora novamente hoje revisou aí para 2,7% o PIB para 2022. E o Brasil está num cenário bem diferente dos outros países, né? A gente vê a Argentina, né, nosso vizinho, com uma inflação ali anual de 78%, Estados Unidos, inflação alta, Europa, China também, bancos quebrando. Como que você avalia essa guinada aí do Brasil, se destacando, se sobressaindo aí diante desse país? Inclusive a gente estava com outro convidado um pouco antes, ele dizendo que o Brasil iria dar de WO aí nesses países. Qual que é a sua visão? O Brasil realmente está conseguindo se superar e deve se manter assim otimista? Está conseguindo fazer o dever de casa aí para superar essa crise pós-pandemia e também guerra? Eu estou na ponta mais otimista também, tá? Eu estou na ponta mais otimista. O Brasil apresenta fundamentos macroeconômicos, de curto prazo, bem melhor, né, que os seus pares e também bem melhor que economias, inclusive, desenvolvidas. Eu sou obrigado a concordar com o meu colega, o André Perfeito, mas muito se diz respeito justamente à disciplina que a gente teve na política monetária, em especial, que não hesitou ali em realizar o combate inflacionário nesse último período. Então, eu acho que foi uma política assertiva, de tal sorte que agora a gente tem um arrefecimento da inflação importante, tá? Ao mesmo tempo também que a gente tem algumas medidas que eu diria de cunho, né, com um maior alinhamento ao liberalismo, que é, por exemplo, a baixa dos impostos. É claro que fica uma certa tensão, que eu acho que é isso que provoca uma certa discussão, é que você tem uma política contracionista, né, por parte do Banco Central, natural, né, do período de combate de inflação, ao mesmo tempo que você tem uma política expansionista do lado fiscal. Então, o mercado, acho que ficou ali meio que em compasso de espera por um período, né? Então, longe de dizer que os agentes erraram e tudo mais, é porque eu acho que, historicamente, eu acho que a gente nunca viveu esse momento onde você tinha essa contradição, políticas ali que concorrem, né, entre si. Ao mesmo tempo, quer dizer, a gente observou o efeito da política monetária ali
de forma mais incisiva, agora com esse período de deflação, e o mercado passou a entender que a política fiscal expansionista ela veio para corrigir a atividade e era necessário, né, para que você fizesse essa correção de rota. Quando você fala, por exemplo, Europa, eu acho que o cenário é bem mais preocupante, porque a taxa de juros, né, ela encontra-se em patamar baixo, né, então, vamos supor, inadequado ao controle inflacionário, né, a inflação que incomoda bastante, principalmente devido à questão energética ali, a proximidade ali, né, realmente do conflito ali, Rússia e Ucrânia, mas o problema é que tem países da zona do euro ali que tem alavancagens, né, expressivas, né, então, por exemplo, uma coisa é o impacto da elevação dos juros na economia alemã, outra coisa é na economia da Grécia, né, e assim, né, também da Itália, da própria França, da Espanha, Portugal, que tem alavancagens maiores. Então, como é que fica a questão fiscal para os anos ali à frente? Então, além de uma recessão que é esperada, né, em razão dessa elevação dos juros, você também pode ter um problema crônico ali fiscal mais à frente. Essa versão também ao risco, quer dizer, essa percepção faz com que o Brasil fique no radar de alguns gestores, né? Eu acredito que alguns gestores estão tendo uma visão agora mais pragmática de buscar prêmio mesmo num país que tem condições macroeconômicas, pelo menos de curto prazo, favoráveis, que é o caso do Brasil, né? Nos Estados Unidos não é muito diferente, a gente tem visto alguns dados e tudo mais, mas pelo posicionamento, né, na pandemia, pela colocação dos estímulos, pela força dos estímulos monetários, né, pelo quantitative easing em patamares também jamais vistos, né, quer dizer, é difícil a gente imaginar que ele escapa, pelo menos, de uma recessão técnica, né. Então, quer dizer, hoje mesmo nós tivemos alguns dados ali contraditórios, o mercado está reprecificando, esse otimismo, na verdade, é o mercado descartando a ideia, né, de um aumento de 1% na taxa de juros, 100 basis points na semana que vem, para 0,75, que já era esperado. Mas é esperado um aumento dos juros e é esperado algum arrefecimento ali da atividade. De novo, né, então isso faz com que o Prêmio Brasil, né, com juros reais muito elevado e também, ao mesmo tempo, a Bolsa, né, também descontada, bastante ainda descontada, então faz com que o Brasil tenha uma situação privilegiada com relação ao resto do mundo, né? Inclusive, Renan, falando em resto do mundo, né, trazendo um pouco mais desse cenário macro para a nossa conversa, esta semana a gente viu aí o CPI americano, né, subindo aí, mas o núcleo acho que trouxe um sinal ali de que essa inflação está mais resiliente, até inclusive, do que estavam, né, esperando, apesar de ter sido uma subida não tão expressiva, mas ela trouxe ali por conta do núcleo em si, essa visão de um pouco mais de resiliência, e começaram a se até falar numa possibilidade até do próprio Fed aumentar esses juros, não só a 0,75, mas 1 ponto percentual, enfim. A minha pergunta, né, minha maior pergunta ali, de fato, se nesse cenário, né, que a gente já vê, que seja aí a terceira alta de juros lá nos Estados Unidos, independente se 0,75 ou 1%, a gente já vê que é a terceira alta consecutiva. Esse cenário de alta lá nos Estados Unidos não faz com que os investidores, aqueles que buscam locais mais seguros para colocar o dinheiro, comecem realmente, né, ter um fluxo menor nosso aqui, levando muito mais investimento para lá, de certa forma, trazendo um enfraquecimento para o nosso real? Olha, eu penso que o que mais preocupa, na verdade, é a possibilidade de, pelo menos, uma recessão técnica nos Estados Unidos, não tanto o prêmio pelos juros, tá? Porque não concorre, eu acho que o prêmio aqui é muito mais alto. Tá? E sim, nós temos títulos, né? Nós temos títulos de curto prazo com baixo risco de crédito. Eu acho que isso que é importante, eu acho que isso que pesa na balança. Então assim, a vantagem, quer dizer, é um prêmio muito alto pelo risco hoje que o Brasil
oferece devido a essa aceleração da taxa de juros pela qual nós passamos, tá? Então, eu acho que pode ter algum ajuste ali marginal, mas uma inversão de fluxo, uma corrida para os Estados Unidos, quer dizer, é claro que alguma coisa algum movimento a gente pode enxergar. Você tem razão, né? O núcleo da inflação ali preocupa, é uma inflação um pouco mais disseminada, mas na minha visão, assim, eu penso que já era esperado isso. Quando eu olho o tamanho do quantitative easing, né, a discrepância, né, quer dizer, e esse quantitative easing, ele vem, na verdade, desde 2008, né, para cá, e houve um agravamento na pandemia, na verdade, quer dizer, é difícil você imaginar que você não teria essa pressão inflacionária, quer dizer, essa pressão inflacionária é típica de quantitative easing, né? Então, é uma inflação, sim, resistente, né, agressiva, e você tem uns juros ali ainda em patamar baixo, é difícil você combater a inflação nesse sentido, mas eu acho que ainda nesse nível não provocaria uma inversão de fluxo, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, de tal sorte que a gente tivesse uma crise de juros, um rampage de juros aí adicional, assim, que pudesse penalizar de forma decisiva. Agora, eu estou falando isso numa janela de curto prazo, eu acho que numa janela, né, de 2022, 2023, porque aí sim, se essa situação perdurar, né, se essa situação, essa inflação continuar nesse sentido, e os Estados Unidos, por exemplo, passar por um período mais duro em termos de taxa de juros, como aconteceu nos anos 80 e até mesmo nos anos 70, aí sim eu ficaria mais preocupado. Mas nesse grau de projeção para os juros nos Estados Unidos, eu acho que o Brasil ainda oferece um excelente prêmio, tá, por uma condição macroeconômica favorável, pelo menos nesse curto prazo. Por isso que, assim, eu insisto, né, a minha visão é de pragmatismo, no sentido, poxa, que gestor que não gostaria de performar agora numa situação de um risco certamente controlado. Aqui também nós temos que avaliar algumas questões que não só os Estados Unidos, a gente tem que avaliar. Nós temos aqui também a sucessão presidencial e depois a gente tem que avaliar os planos para o futuro, né, as condições macroeconômicas conforme a perspectiva que o próximo presidente vai colocar na mesa, né? Então, por isso que eu falo do curto prazo. Nesse momento, a gente está meio que de lua de mel ali, né, com o mercado. A gente tem prêmio, a gente tem um câmbio ali, uma taxa de câmbio elevada, né, mas ainda bastante comportada, né, falando, né, no sentido de que a gente tem aí uma eleição aí bastante polarizada. Então eu vejo que o Brasil mantém as condições ali de atração dos investimentos, mas esse cenário pode sim ser revisto de forma mais incisiva, né, em dezembro ali, por exemplo, quando você já tiver a definição das eleições, tá? Não, a gente tem visto aí um temor muito grande de uma possível recessão global, né, por conta da Europa, o gás, né, lá a Europa vai enfrentar um inverno com gás mais caro, inclusive na Alemanha ali, muitos já estão sem gás, praticamente sem gás, e vão ter que voltar a usar carvão ali para ter energia. Estados Unidos aumentando juros, né, CPI da Alemanha veio bem alto, inclusive, essa semana, ali com 7,9%, acelerando no mês registrado ali de agosto. E tem um risco ali de estagflação na Europa também, né? O risco de recessão na Europa é muito maior que nos Estados Unidos. Essa recessão global pode acabar também influenciando as commodities, né? Você acha que isso pode, todo esse temor toda essa recessão global que pode vir, pode acabar respingando no Brasil mesmo, a gente estando numa economia otimista? Pode sim, tá? É uma preocupação que a gente tem, eu não tenho dúvida disso, afinal de contas, né, são nossos compradores, né, das nossas commodities. O alento
que fica para o Brasil, no caso, é que a China passou a ser um parceiro muito mais relevante do que a própria Europa e o próprio Estados Unidos. Não que não vá sofrer influência, porque a China também deverá sofrer com essa condição, né? Agora, a China, a gente tem que, dificilmente deve ter uma entrada numa recessão, mesmo recessão técnica. Ela deve crescer menos, né? É isso que a gente enxerga. Tanto é que a gente observa a China num movimento ali na contramão, né, do resto do mundo. Quer dizer, o resto do mundo já está ali estagnando ali o quantitative easing, está fazendo política monetária, né, para controle inflacionário, elevando os juros, e a China, ao contrário, ela ainda está, né, com lockdowns ali fragmentado, que isso pode mudar a qualquer momento, e ela volta a crescer de uma forma um pouco mais intensa, mesmo que moderada. Ao mesmo tempo, ela vem no movimento ali de estimular a economia via queda de juros, né? Então, bem ao contrário. Tanto é que a gente vê esse movimento ali no minério, ali um pouco mais otimista, ali, porque há alguma sinalização, tá? Eu acho que ainda é um pouco precoce, mas há alguma sinalização de que estão atenuando a crise imobiliária, né? Que a Evergrande, por exemplo, está destravando algumas obras, ali dando alguma sinalização. Então, vamos dizer que talvez a China seja ali um hedge natural para o Brasil, atenuando esse movimento, mas que a gente deve sofrer as consequências ali, a gente deve sofrer. Outro atenuante também é que eu não vejo tanto arrefecimento no caso das commodities agrícolas, né? Porque o conflito ali Rússia e Ucrânia, eu acho que está longe de ser resolvido, né? Isso favorece o nosso segmento ali, né? Que é o carro-chefe da nossa balança comercial. Ao mesmo tempo também que, apesar de a gente ter ali uma certa estagnação da nossa taxa de câmbio ali, numa range ali, né, de 5,10 a 5,30 ali, ainda assim é uma taxa de câmbio bastante elevada que motiva a exportação das commodities. É notório também que com os estímulos monetários também, a demanda por alimentos também ela é elevada, então há uma conjunção de fatores ali que são atenuantes ali no caso da economia brasileira. Mas eu concordo com você que a situação da Europa é bastante preocupante, porque você tem a alavancagem de países, a taxa de juros está bastante atrasada na questão do combate inflacionário, mas se eles subirem também de forma abrupta, pode gerar uma crise fiscal. É o que eu costumo falar. Tem, né, é uma verdade ali inconveniente, mas é uma falha estrutural na formação do euro. Tá? Porque na formação do euro, no lançamento do euro, por exemplo, a política monetária ela foi unificada, né? Mas a política fiscal não. Então, isso é preocupante. Então você tem ali, por exemplo, países, a gente já viu, né, ali em 2009, o agravamento da crise fiscal, nos chamados PIGs, né, e tudo mais. Essa situação não foi resolvida. Ela foi parcialmente resolvida, ela foi contornada. Então, por exemplo, a Alemanha tem um bom equilíbrio fiscal para combater a inflação e para também sobreviver a esse período mais duro que está passando, mas outros países não. Então, ali você tem uma situação bastante difícil nesse sentido. Aqui, como eu falo, aqui no Brasil, a gente tem também os nossos estímulos, a gente tem, né, um melhor desemprego, a gente tem uma renda muito baixa, mas que parou, né, ela estagnou no patamar baixo, então ela tende a melhorar um pouco. Então a gente deve ter um crescimento interno, a gente já está vendo isso, né? A gente está tendo um crescimento interno, onde as empresas podem se voltar um pouco para esse crescimento interno, ao mesmo tempo que a gente tem um grande parceiro comercial que atenua, que é a China.
Ô Renan, você falou aí em China, né? Tem uma outra questão que eu queria trazer. Eu sei que você acompanha também commodities, petróleo, minério, né? Se eu não estiver enganada, mas nas últimas conversas acho que a gente falou sobre isso. Tô vendo aqui a queda aí, petróleo Brent caindo agora, futuro, né? Petróleo Brent futuro cai 3,20, 91 dólares o barril, WTI está na casa dos 85 dólares o barril. Os preços aí do petróleo, né, que tem trazido queda aí nos últimos dias, o mercado petrolífero acaba, de certa forma, a gente sabe que sofre também todas essas repercussões do relatório de inflação lá dos Estados Unidos, divulgado essa semana, que eleva expectativa de aumento de taxa de juros. Isso traz aquela preocupação de realmente de uma recessão, as pessoas consomem menos, tende a retrair e acaba diminuindo a demanda de certa forma, né? Eu queria entender um pouquinho da sua visão, né? Como que você está vendo especificamente, como vocês aí, a casa como um todo, está olhando especificamente para as commodities? Aí você falou de China, a China também, né, que tem ainda algumas restrições por conta do Covid em algumas regiões ali. Toda vez que isso acontece, a gente sabe que também acaba impactando bastante ali no preço dessas commodities, tanto petróleo quanto minério. Queria entender um pouquinho da sua visão aí em relação a essas duas commodities. Nos últimos 3 meses a gente observou um arrefecimento importante, contudo as commodities, tanto agrícolas como não agrícolas, elas ainda se encontram num patamar bastante elevado, tá? Então, por exemplo, no caso do petróleo mesmo, quer dizer, mesmo nesse patamar, ele gera muita lucratividade, quer dizer, muito retorno para as empresas, né, do ramo, tá? Então o que acontece é que, na verdade, o mercado está devolvendo um pouco, né, ali, o ápice ali da crise, né, Rússia e Ucrânia, há um ajuste, mas ainda assim você tem a questão também de que ainda encontra-se em patamares elevados. No caso do petróleo em especial, por exemplo, eu observo que os estoques nos Estados Unidos eles estão ali relativamente baixos, né? E logo deverá haver a necessidade de reposição. Então, talvez estão adiando ali um pouco essa questão da reposição para também evitar ali um efeito, né, talvez inflacionário também, ou mesmo comprar um pouco melhor. Mas eu acho que ainda a gente não deve ver uma derrocada dos preços, tá? Então, eu acho que a gente deve ficar aí nesses patamares, tá, por um bom tempo. E eu me refiro também às commodities agrícolas, né? Hoje mesmo a gente tem algumas commodities ali agrícolas também voltando a subir. Então o que eu vejo é isso, ainda há um ambiente favorável para capturar bastante retorno nas exportações, né, do setor agrícola, e também sobre a questão do petróleo, que eu não vejo assim uma inversão de tendência, no sentido de você ter, talvez a gente enxergasse o petróleo a 70 dólares, ou talvez abaixo disso. Eu acho muito difícil, mesmo com essa ameaça de recessão, tá? De recessão. Agora, a recessão mesmo, quer dizer, a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, há dúvidas sobre essa questão, tá? Há alguns economistas que acham que talvez nem devamos observar uma recessão técnica, talvez, né, uma queda ali da atividade e tal, mas que a gente não chegasse até o ponto da recessão, até porque a gente vê ali o emprego, de certa forma, apresentando uma resiliência, né? Tá? Então há uma certa dúvida sobre essa questão. A Europa é mais complicada, porque realmente a questão da energia está incomodando muito, né? E isso é um movimento, né, que a gente chama inflacionista, né, de pressão inflacionária. Isso agrava a situação, e você tem essa condição fiscal bastante diferente. No caso dos Estados Unidos, ainda há de se observar mais, porque talvez é uma economia bastante competitiva, que está ali em pleno emprego. Então pode ser que a gente tenha algum ajuste marginal ali, mas não se vislumbra uma recessão
profunda. Então você tem a China ali crescendo menos, os Estados Unidos talvez escapando, né, de uma recessão, de fato, ficando ali no campo da recessão técnica. Então, eu não seria tão pessimista nesse aspecto de que isso, de novo, né, tivesse uma inversão de capital aqui do Brasil em especial, né? Agora um pouquinho para o outro lado ali, para a Ásia, para falar do Japão, que tem uma dinâmica diferente econômica, né? E o Banco do Japão realizou, inclusive, uma verificação de taxa de câmbio ali, aparente preparação para a intervenção cambial, enquanto formuladores de política monetária intensificam alertas ali sobre as recentes quedas rápidas da moeda, o iene, né? Embora já tenha se afastado de uma mínima de 24 anos frente ao dólar, a notícia de verificação de taxa dizem que o movimento daria apenas um breve suporte para a moeda. Como é que você está enxergando neste momento a situação econômica do Japão e essa queda do iene? Na verdade, o que a gente tem visto, por exemplo, se a gente olhar o DXY, né, a cesta de moeda e tal, então a gente percebe que realmente o dólar ganhou força em relação ao G7, por exemplo, né? até as economias mais desenvolvidas, e o Japão não é diferente disso, né? A economia japonesa, na verdade, como você falou, é uma dinâmica diferente, e que ela é extremamente dependente das exportações, tá? Das exportações. Então o que acontece que realmente é uma economia extremamente dependente, né, do crescimento global, né, uma empresa que é diferente, completamente diferente do Brasil, porque, na verdade, lá o produto é a tecnologia, né, a exportação de tecnologia, e existe já uma tendência, né, de você desvalorizar o câmbio para você manter essa exportação e, consequentemente, você manter ali vamos supor, minimamente ali a qualidade fiscal, né? Então, de novo, né, também ela sofre com essa perspectiva de recessão na Europa, dessa queda da atividade nos Estados Unidos, né, onde as relações comerciais deles são mais intensas, né? Não há tanto essa dependência ali da China, mas ao mesmo tempo não há um resultado producente ali, né? Quer dizer, entraram outras economias ali emergentes na Ásia que concorrem com o Japão, isso aí também preocupa um pouco, mas eu acredito que a desvalorização do iene, tá, ok, pode talvez equacionar um pouco essa questão de melhora das exportações, que é o cerne da questão ali. Então, pode ser um movimento atenuante ali, mesmo que de curto prazo. Mas é como eu falei, nós estamos vivendo um momento ali novo, né? Ali que eu falo não só na Ásia, né? Nós todos, quer dizer, nós passamos por uma pandemia, né? A pandemia gerou um quantitative easing também jamais visto. É um movimento realmente de pressão nas moedas, em todas as moedas. Acho que a grande questão, e eu acho que não tem uma resposta para isso, tá? É aquela questão: será que a dose do remédio vai matar o paciente, né? Eu acho que essa que é a grande dúvida, né? A gente ainda não sabe se as medidas, né, anticíclicas que foram colocadas ali na pandemia pode gerar uma recessão tão profunda assim, baseado principalmente na desvalorização das moedas. Então, a princípio, até quando a gente olha para a economia norte-americana, tá, a princípio até parece que não, tá? Mas eu acho que é uma situação, né, eu particularmente fico olhando muito ali, né, o grau de quantitative easing, eles estão tentando retirar um pouco, tirar o pé um pouco ali e tal, como é que suportaria realmente, como é que foge da recessão numa situação dessa. O Japão, eu acho que fica bastante também atrelado a essa situação. Eu acho que né, se tiver realmente
uma recessão como previsto ou uma recessão mais intensa nos Estados Unidos, o Japão ele fica bastante prejudicado. Nesse momento também acho que faz parte das políticas ali de correção de rota, essa questão da desvalorização, para tentar atenuar, né? Então, assim como a China, por exemplo, ele baixa ali, né, baixa os juros, coloca ainda algum quantitative. Você comentou também sobre a China, a questão de lockdowns, é verdade, né, estão lockdowns. Agora, o lockdown é uma medida dura, a gente já percebeu isso, também tem seus efeitos de pressão na inflação, mas eu penso assim, que é um evento passageiro, né? Já é um evento mapeado, agora já não é tão novo, a gente sabe que tem ali, que tem as vacinas, né? Hoje tem as vacinas, lá no começo da pandemia, né, você tinha uma situação mais caótica, porque você nem sabia em que prazo poderia sair as vacinas, então eu também acho que é uma questão ali de arbitragem ali do governo ali, mas que é uma questão que pode mudar a qualquer momento, tá? Vão observando ali, eles preferem fazer lockdowns a ter um espalhamento do vírus, mas isso é uma condição passageira que tem solução. É uma solução adiada, né, que é a questão de corrigir tudo pela vacinação, mas ela tem a solução. O importante é a gente enxergar a solução. Então, a China, de repente, ela pode também entrar num ciclo um pouco mais favorável na medida que forem desarmando esses lockdowns, que a gente sabe que vai desarmar em algum momento, como o mundo inteiro fez. Então, eu acho que é o que eu falo, é uma solução que a gente enxerga e isso também é um certo alento. Tá? Mas, nesse momento, com relação ao Japão, eu acho que a desvalorização do Ian, ele pode realmente corrigir um pouco ali a questão das exportações, que é extremamente importante para aquele país. Tá certo. Renan Silva, gestor da Blumetrics Asset e também professor do IBMEC. Muito obrigada. Sempre um prazer poder falar contigo aqui na nossa programação. Estamos sempre de portas abertas. Tá, gente, igualmente, prazer estar com vocês. Um abração aí e até a próxima. Obrigada, valeu, tchau, tchau.